partir de agora, a gente começa a tratar, né, os problemas com a terceira lei de Newton mais quantitativamente. Tá? Esse é o nosso objetivo sempre, né? Tratar as coisas de uma maneira quantitativa. Tá? E para isso, a gente vai precisar introduzir os conceitos de sistema e entorno, tá? Do entorno do sistema, e vamos introduzir uma ferramenta que o Sears não aborda, mas o Knight aborda, e essa ferramenta é fantástica, que são os diagramas de interação. Tá? Do mesmo jeito que a gente foi identificar forças ali, antes na segunda lei de Newton, tá? A gente também vai identificar forças agora também através das interações dos elementos do meu sistema. Okay? Do nosso sistema. Então a gente vai ver o que é o sistema e como é que são esses diagramas de interação, que são uma ferramenta fantástica para você errar o mínimo possível em problemas de terceira lei. A gente já viu que forças aparecem aos pares, e elas aparecem aos pares por quê? Né? Porque simplesmente o que acontece é que toda força requer um agente, né, de aplicação dessa força. Ora, se tem um agente e um objeto que está sofrendo, sofrendo essa força que o agente está aplicando, quer dizer que, pela terceira lei de Newton, a gente vai ter uma força exercida pelo agente sobre um corpo e a força que esse corpo exerce sobre o agente dele. Então as forças sempre vão aparecer aos pares. Tá? Ao longo desse vídeo, eu espero que fique um pouquinho mais claro por que na segunda lei a gente não estava considerando os pares de força ali. Tá? Mas, por enquanto, a gente fica com essa ideia de que as forças aparecem aos pares. Esses pares, né, são o que a gente chama de pares ação-reação. E, de novo, definição de ação e de reação é um pouco artificial. Tá? É um pouco artificial, basicamente porque no momento em que um corpo age sobre o outro também age sobre o um. Ok? Então, de certa forma, essa definição é um pouco artificial, mas ela serve pelo menos para a gente dar a nomenclatura, dar um nome para esses pares de força, que vão aparecer quando dois objetos interagem entre si. Como é que a gente analisa, né, a interação entre dois objetos? A gente usa o que a gente chama de diagrama de interações. Primeiro a gente estabelece quais são as interações entre os elementos do meu sistema e depois a gente aplica a segunda lei de Newton para cada um dos elementos do meu sistema individualmente. E a gente falou muito até agora em sistema e entorno, mas a gente não definiu o que é sistema e entorno. Tá? São dois conceitos importantes e razoavelmente simples de se entender. O que é o sistema? O sistema é o conjunto de corpos que está interagindo entre si e cujo movimento eu quero compreender. Tá? E o entorno é tudo que estiver em volta do sistema e cujo movimento eu não queira compreender, ou não tenha que compreender. Vai ficar mais claro com um exemplo. O procedimento que a gente vai adotar agora é muito parecido com o procedimento de identificação de forças ali que a gente viu para a segunda lei de Newton, só que agora a gente vai ter que analisar as interações entre elementos do meu sistema. Vamos primeiro, então, definir o que é sistema e o que é entorno. E para isso a gente precisa de um exemplo concreto que eu vou pegar como uma pessoa empurrando um caixote. Tem um monte de coisas nesse problema, né? Tem a terra, tem a superfície, tem a pessoa e tem o caixote, mas o que eu estou querendo entender aqui é o movimento da pessoa e do caixote e como é que a interação entre esses dois aqui influencia.
Poderia colocar o planeta Terra dentro do sistema? Poderia, mas não ia fazer a menor diferença. A gente já viu que no vídeo anterior de terceira lei de Newton, que quando a gente caminha, a gente está aplicando sobre o chão uma força com o nosso pé. Tá? Só que o chão é parte da superfície da Terra, ou pelo menos de um prédio cuja massa, um prédio, uma casa, uma sala, né, cuja massa é muito maior do que a nossa e não interessa qual é a força que a gente vai aplicar ali. Essencialmente, o objeto vai estar parado. Tá? Então, meu sistema é a pessoa mais o caixote. O que eu faço? Parecido com o que a gente fez para a segunda lei de Newton. Eu coloco uma linha em volta do meu sistema, tá? E tudo que tiver dentro dessa linha é sistema. Tudo que tiver fora é entorno. Tá? Tudo que tiver fora é entorno. Agora, a gente passa a fazer o diagrama de interações. Tá? Então, vou começar a fazer esse diagrama. Quem são os elementos do meu diagrama? No meu diagrama vai entrar tanto elementos do meu sistema, que são a pessoa e o caixote, como elementos do entorno. Cada um deles eu vou colocar uma bolotinha, né, com o nome do elemento. Por exemplo, para a pessoa eu faço uma bolotinha verde, escrevo pessoa. Para o caixote a mesma coisa. Mas para lembrar que esse é o meu sistema, o que eu faço é envolver essas duas bolotinhas dentro de um quadrado. Tá? Agora que eu já desenhei no meu diagrama o meu sistema, vou colocar os elementos do entorno. Tanto o caixote quanto a pessoa interagem com o quê? Com a superfície. Mas eles interagem também com o resto do planeta através de força gravitacional. Então, tem que colocar também o resto da Terra, o resto do planeta, como um elemento do meu entorno. Definir os elementos do meu diagrama, agora eu vou definir as interações entre os vários elementos do meu diagrama. Começo, isso aí é uma coisa pessoal minha, tá? Eu prefiro começar com a interação dos elementos do sistema com o entorno. A pessoa e o caixote interagem com a Terra através da força gravitacional. Tá? A Terra atrai a pessoa, mas pela terceira lei, a pessoa também atrai a Terra. É impressionante, né? É uma coisa que a gente não se dá conta normalmente, mas é isso que acontece. A gente também atrai a Terra. O negócio é que a Terra é muito mais pesada do que a gente. Tem muito mais massa do que a gente. Tá? O caixote também interage com a Terra através da força gravitacional. Tá? E tanto a pessoa quanto o caixote vão interagir com a superfície através de duas maneiras. Tá? A primeira é a seguinte: a Terra puxa tanto a pessoa quanto o caixote. Tá? E aí, a pessoa e o caixote estão sobre a superfície e exercem uma força para baixo, perpendicularmente à superfície, tá? Porque, né, o chão está ali, impedindo que eles passem dali. Tá? Então, eles vão exercer uma força para baixo, normal, que a gente vai chamar de força normal. Por quê? Porque é perpendicular à superfície. Mas a superfície, pela terceira lei, vai reagir a essa força. Como? Aplicando uma força em sentido contrário ao da força sendo aplicada. Então, vai aplicar uma força normal também, tá? Sobre a pessoa e o caixote. Então, tem que colocar aqui uma interação através de uma força normal. A outra interação com a superfície é através da força de atrito. O atrito age sobre os pés do homem, evitando que ele deslize,
e possibilitando que ele se mova para frente, né? Experimentem tentar empurrar um caixote em cima de uma superfície molhada ou ensaboada. Aliás, eu não recomendo que vocês façam isso, porque vocês vão se machucar. Tá? Então, mas existe força de atrito. A força de atrito vai agir tanto sobre os pés da pessoa quanto sobre a superfície de baixo do caixote que está em contato com o solo. Ok? Finalmente, eu vou colocar as interações entre a pessoa e o caixote. Elas interagem através do quê? Ora, o homem está dando um empurrão no caixote, o caixote, como reação, empurra o homem de volta. Tá? Então, vou botar aqui um empurrão. E agora o que eu faço? Eu vou ter que pegar agora, daqui para depois, né, e construir um diagrama de corpo livre para cada um desses elementos do meu sistema. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma outra linha em volta de cada um dos elementos do meu sistema. Porque aí, o que acontece? Essa linha em volta de cada elemento do meu sistema, que é essa linha pontilhada aqui que vocês estão vendo, na hora de eu fazer o meu diagrama de corpo livre, eu sei que no meu diagrama de corpo livre da pessoa vai ter que ter 4 forças e no diagrama de corpo livre do caixote vou ter que ter também 4 forças ali. Tá? Se eu não tiver 4 forças, nota que tem 1, 2, 3, 4 linhas que saem dessa linha pontilhada aqui, dessa superfície definida pela linha pontilhada. Se não tiver 4 forças, eu estou cometendo algum erro, esquecendo alguma interação. Tá? E agora, né? Agora que eu tenho o meu diagrama de interações, eu vou poder passar a fazer o meu diagrama de corpo livre para cada um dos elementos do meu sistema. É isso que a gente vai ver no próximo vídeo.